No mundo e no Brasil, a história do café. Alô, linguarudos! Eu sou o Espiga e esse é o Falando a Mesma Língua. O meu, o seu, o nosso cafezinho de todo dia. Que delícia! Mas de onde vem? Por que bebe-se café no mundo inteiro? Quais são suas lendas, suas histórias? E por que o Brasil é o maior produtor do mundo desse produto? Bora lá! Ah, eu amo café. Isso porque a minha história está muito vinculada com ele. Uma das origens da minha família veio da Itália, no século XIX, para trabalhar nas lavouras de café. Mas sem lenga-lenga, vamos logo para essa história. O café, ou café arábica, como você está lendo aí, é uma planta que tem as suas origens nas terras altas da Etiópia, antiga Abissínia, próximo a uma região chamada de Monte Cafa. Cafa, café, por isso café. Reza a lenda sobre o pastor Caldi e suas cabras. Numa noite, Caldi percebe que suas cabrinhas voltam eufóricas e saltitantes, e está certo de que as bichinhas estão possuídas pelo diabo, pois dançavam à luz da lua. Resolveu segui-las e descobre que assim ficam após comerem um certo fruto vermelho. Percebe que ele também fica mais alerta após provar os frutinhos. E de tanto prazer, pelo que conta a lenda, ele também começa a dançar sob a luz do luar. Nunca houve na Terra um pastor tão alegre quanto Caldi. Mano, esse troço é muito bom, pensa Caldi curioso. É importante lembrar que naquele tempo as pessoas não estavam tão acostumadas com drogas quanto nós estamos hoje, né? Drogas? Imagine você como deve ter ficado a primeira pessoa no mundo a experimentar um torrão de açúcar, ou uma xicrinha de café, a pimenta do reino, ou o ópio, a morfina e por aí vai, sei lá. Então sim, o café pode ser considerado uma droga ou pelo menos um poderoso estimulante, pensando por esses termos. Curioso! Caldi leva estes grãos e folhas a um amigo, um sábio, um monge, que eram as pessoas que estudavam naquele tempo. Podemos até dizer que eram cientistas de certa forma. O monge leva um pouco desses frutos ao monastério e os consome por meio de infusão, ou seja, ele faz um chá, que é muito comum no Oriente até hoje. Outra lenda vai dizer que o monge, num primeiro momento, não aprovou aqueles grãos, dizendo que eram do diabo, e pega e joga na fogueira. E eles torram ali, liberando um aroma maravilhoso, e aí eles falam, epa, peraí, o que é isso aí? Dizem que o chá era horrível, mas mesmo assim o monge percebe que aumenta a sua capacidade de estudar e ficar mais horas acordado. Macera daqui, remexe de lá e o monge põe ao fogo quando vai estudar. E dizem que o monastério pegou fogo e queimou tudo, inclusive os grãos de café que ficaram torrados. Mas agora estão com aroma e sabor inigualáveis. E quando o pastor faz a infusão destes grãos torrados e moídos, bingo! Delícia de café. Assim a bebida ganha notoriedade, popularidade, criando uma demanda pela bebida. As evidências mostram que o café foi cultivado pela primeira vez em monastérios islâmicos no Iêmen. E é claro que essa popularidade toda chegou à Europa lá por volta de 1600, graças aos turcos, que faziam comércio do Oriente com a Europa, tá? Os segredos desse cultivo, Que são muitos, eram guardados a 7 chaves pelos povos árabes. Franceses, italianos e até alemães estavam desesperados para conseguir esses segredos, mas foram os holandeses os primeiros a conseguirem dominar e obter esse conteúdo, esses conhecimentos, e assim espalharam o cultivo do café mundo afora. E especialmente aqui nas Américas, no Novo Mundo, os holandeses já tinham as suas colônias, né? Num país onde hoje é o Suriname, e um país muito conhecido que é a Jamaica, nos anos de 1714 e 1718. O café é uma plantinha meio chata, sabe? Ele não gosta nem de muito calor, nem de muito frio. Nem de muita, nem de pouca água. E pelo que se sabia até então, as melhores condições para se plantar eram próximo ali da região da linha do Equador. Pelo que se sabia até então. Naquele tempo, no Brasil, a monocultura era de cana-de-açúcar. É claro que se plantavam e se criavam outras coisas, mas apenas para subsistência e sobrevivência da população aqui na colônia, como alimentos, grãos, o gado E os portugueses aqui estavam malucos para conseguir um pouco dessas mudas ou sementes de café. Quem tinha tudo isso, além dos holandeses, eram os franceses, que também eram vizinhos ali, né? Estavam na Guiana Francesa. E então bolamos um plano infalível contando com a presença de um herói nacional. Ayrton! Ayrton! Ayrton Senna do Brasil!
Também não é esse herói aqui não, tá? Francisco de Melo Palheta e o seu bigode grosso era simplesmente sargento-mor do exército brasileiro. Então a história vai contar sobre uma treta que rolou lá no norte do nosso continente, lá na Guiana Francesa. Essa treta estava rolando porque os franceses estavam violando as fronteiras estabelecidas no Tratado de Utrecht, que foi uma baita de uma briga lá na Europa envolvendo a sucessão dos tronos da Espanha e da França. E ainda envolveu as principais potências da Europa na época, que era a Inglaterra, a Holanda, a Espanha, a França, Portugal, e a Prússia e a Casa de Saboia. Ou seja, as origens daquele país que hoje a gente conhece como Itália. E ainda esse Tratado de Utrecht, ou Utrecht, né? Ele envolveu vários outros territórios na Europa, América do Norte e também aqui na América do Sul. Mas é que nem eu te falei mais cedo isso aí, mó treta, vixi. Para os portugueses, esse tratado era importante, pois garantia seus territórios no Brasil, entre os rios Amazonas e Oiapoque, na divisa do Amapá com as Guianas. E é então que Francisco do Bigode Grosso de Melo Palheta é enviado pelo governador de sua terra, na época chamada de Maranhão e Grão-Pará, como um mediador diplomata para resolver a briga. Mentirinha! Mediador nada! Tem outra vertente histórica que vai falar que o Francisco foi enviado numa missão Ultra Power Blaster Master secreta para conseguir grãos e mudas de café. Isso porque o segredo sobre o cultivo do café era um top secret. Ninguém podia saber. E quem fosse pego passando essas informações ou até mudas e sementes de café receberia a pena de morte. Portanto, o café já era produzido pelos franceses e neerlandeses. Aí o nosso herói Francisco ficou num baita de um impasse. Porque além dele ter que acalmar os franceses que estavam pistola lá na fronteira, ele teria que trazer o segredo do seu principal produto, a base da economia daquela colônia. Me ferrei, deve ter pensado ele, né? Chegou a Cayena, na cidade na Guiana Francesa, onde foi recebido por Claude Claude d'Orvilliers. É um francês e era governador da Guiana, dali da colônia francesa aqui, né? E papo vai, papo vem, não é que o Francisco conseguiu. Acalmou os franceses e garantiu o território para os portugueses ali na fronteira, né? Então, eba! Viva! Missão cumprida, né? Só que não, porque o seu principal objetivo ainda estava por vir. E aí então dizem que Claude d'Orvilliers resolve fazer uma grande festa para celebrar a paz que foi garantida ali, né? E é aí que a história fica emocionante. Porque Francisco arrasa o coração de Melo Palheta, joga todo o seu charme e conquista o coração de uma senhorita. Senhorita nada, senhora, e não qualquer senhora. Era a senhora d'Orvilliers, portanto a esposa do governador da Guiana Francesa. Azedou. Lascou. Ferrou tudo. Deu ruim. Deu ruim, mas deu certo. Isso porque a senhora d'Orvilliers também se interessa pelo Francisco. Agora, o que de fato aconteceu ali entre os dois, não tem muito como saber, né? Nem Bentinho, nem Capitu pra falar, né? Só Deus sabe. Entrega um vaso com flores brancas ao nosso Franz Bisgodes, né? E a princípio, o Melo Palheta já vai embora já pensando na desculpa que ele vai dar pro governador do Grão-Pará e Maranhão por não ter conseguido o café. Até que seu olhar mais atento descobre que ali, escondido no meio daquele vaso e tudo mais, existem mudas e grãos de café com as suas florzinhas brancas na sua florada. Agora sim, missão cumprida, parabéns Francisco, tu é o cara. Existem diversas outras maneiras de contar essa história, essa é só a que a gente acha mais legal de contar. Tem uma outra história que diz... Vou ler. Palheta aproximou-se da esposa do governador de Cayena, capital da Guiana Francesa, conseguindo conquistar sua confiança. Assim, uma pequena muda de café arábica foi oferecida clandestinamente e trazida escondida na bagagem desse brasileiro. Ou seja, a nossa aqui foi muito mais legal, né? Vamos falar a verdade, né? Foi muito mais legal, né? Então, o café foi introduzido na colônia portuguesa através da capitania do Maranhão e Grão-Pará em 1727. Passando pelo Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Paraná, num espaço relativamente curto de tempo. Mas é aqui no Sudeste que o café de fato gosta. E é aqui onde ele desenvolve as melhores condições para crescer, devido a condições climáticas favoráveis. E é isso, linguarudos!
Esperamos que vocês tenham gostado aí das histórias de Francisco de Melo Palheta, do pastor Caldi, do monge, da esposa do governador. Foi um prazer recebê-los. Forte abraço e até a próxima!